Como é que o governo faz para medir e pagar por algo que a gente nem consegue tocar, como um software? Pois é, vamos mergulhar agora num método padronizado que foi criado para resolver exatamente essa questão, transformando ideias abstratas numa unidade de medida bem concreta. Para entender essa história, a gente vai começar pelo desafio que é medir um trabalho digital. Depois, vamos conhecer a solução, a tal da análise de pontos de função, e ver como ela funciona na prática, do começo ao fim do projeto. E para fechar, vamos entender por que esse jeito de medir as coisas é tão importante para os contratos do governo. Então, tudo começa com um problema fundamental, um verdadeiro fantasma que assombra os contratos de tecnologia há muito, muito tempo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? No mundo físico, é fácil. A gente mede em metros, em quilos, em unidades. Mas e o software? A gente mede pelo número de linhas de código? Pelo tempo que os desenvolvedores gastaram? O problema é que esses métodos antigos podem levar a gente para o caminho errado. Sabe, o jeito tradicional de pagar por hora de trabalho, o famoso homem-hora, paga pelo tempo e não exatamente pelo resultado. Isso pode acabar incentivando a lentidão, né? Agora, a grande virada de chave é essa. Em vez de pagar por como o software foi feito, o foco muda para o que ele realmente entrega para o usuário. É uma troca da subjetividade pela objetividade. E é aqui que entra a solução. E para a gente entender bem, vamos a uma analogia que, olha, deixa tudo muito mais claro. O nome oficial é Análise de Pontos de Função, ou APF. Na prática, é um método para medir o tamanho de um software pelo que ele é capaz de fazer. O mais legal é que não importa a linguagem de programação usada, o sistema ou quem fez. O que importa é o valor que aquilo tem do ponto de vista de quem vai usar. E isso nos traz de volta para a nossa analogia da casa. Imagina só, a APF não quer saber quantas horas o pedreiro trabalhou ou qual a marca do cimento. Ela olha para a planta baixa, para o projeto, e conta os elementos que importam para um morador. Quantos quartos, quantos banheiros, quantas janelas. Simples assim. Ok, então vamos abrir essa planta baixa para ver como essa contagem de elementos funciona na vida real. Primeiro a gente precisa de um conceito que é a base de tudo, a fronteira da aplicação. É como se a gente estivesse definindo o limite do terreno da nossa casa. Tudo que está para dentro desse limite faz parte do nosso projeto e vai ser medido. O que está para fora, bom, é do vizinho, não entra na nossa conta. Essa definição é o ponto de partida. Com o terreno bem definido, o processo se resume a alguns passos bem lógicos. Primeiro, a gente conta os cômodos, que a metodologia chama de funções de dados, tipo um cadastro de clientes, onde a informação fica guardada. Depois, contamos as portas e janelas, as funções transacionais, que são as formas que o usuário tem de interagir com esses dados, como um formulário de login ou um botão para gerar um relatório. E olha que interessante, nem todos os elementos da nossa planta têm o mesmo peso. Uma suíte master com closet e banheira não vale a mesma coisa que um lavabo, certo? A APF pensa da mesma forma. Ela dá uma pontuação diferente para cada função, dependendo da complexidade. Um formulário simples vale menos pontos do que um sistema super complexo de relatórios. Vamos sair um pouco da teoria e ver como essa métrica se encaixa nos diferentes tipos de projetos de software do dia a dia. A nossa analogia da casa continua perfeita para explicar isso aqui. Um projeto de desenvolvimento é como construir a casa inteira do zero. Um projeto de melhoria é tipo uma reforma, como adicionar um quarto a mais. E a manutenção corretiva é simplesmente consertar o que quebrou, como um cano que estourou. Cada tipo de projeto é medido de um jeito. E este número aqui mostra como o sistema tenta ser justo. Imagina que um construtor novo foi chamado para reformar uma casa que ele não construiu. Ele não sabe onde passa a fiação, onde está o encanamento, o trabalho é bem mais difícil. O sistema reconhece isso com o fator de impacto. Alterar um código que você não conhece tem um custo maior, e aqui ele é representado por um fator de 75%. E a precisão do negócio chega a este nível. Pensa na menor alteração possível, tipo mudar a cor ou a fonte de um título na tela. Uma mudança só cosmética, sabe? Isso não fica no achismo, tem um valor fixo, pequeno, 0,6 pontos de função. Isso acaba com aquelas discussões intermináveis sobre o valor de pequenas mudanças. Mas a APF vai muito além de só ajudar a definir o preço. Talvez a maior força dela esteja no planejamento. A grande sacada é essa. Se você sabe o tamanho da casa, em pontos de função, antes mesmo de assentar o primeiro tijolo, as equipes podem usar dados de projetos antigos para estimar com muito mais precisão quanto tempo vai levar, quantas pessoas vão ser necessárias e, claro, quanto vai custar no final. E este gráfico aqui é sensacional, porque ele mostra uma lei da física que todo gerente de projetos conhece. Tentar apressar um projeto não é uma conta linear.
Reduzir o prazo em 10% pode aumentar o custo em 20%. Reduzir em 25% pode aumentar em 70%. E existe um ponto, a tal região impossível, onde não adianta colocar mais dinheiro ou mais gente. O projeto simplesmente não fica pronto mais rápido. E o que acontece se, no meio da obra, o cliente decide que quer uma janela onde a gente acabou de levantar a parede? O sistema também pensa nisso. Os pontos de retrabalho medem exatamente o custo desse esforço que foi perdido, garantindo que o fornecedor seja pago de forma justa por essas mudanças de planos no meio do caminho. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender por que um sistema como este pode mudar o jogo, principalmente para o setor público. Resumindo, a análise de pontos de função traz objetividade para um mundo que sempre foi muito subjetivo. Ela cria regras do jogo mais claras, com contratos justos baseados em entregas, não em esforço. Isso permite um planejamento muito mais confiável e, talvez o mais importante, garante que o dinheiro público está sendo investido em funcionalidades de verdade, que vão servir ao cidadão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se conseguimos medir de forma objetiva algo tão complexo como a criação de software, em que outras áreas a gente poderia aplicar essa mesma mentalidade de medir o que se entrega em vez de como se faz para melhorar a eficiência e a transparência nos serviços públicos?